A Microsoft é um lixo? Será? Vou dizer aqui para vocês as minhas percepções, né, sobre as ferramentas da Microsoft. São 17 anos aí trabalhando, obviamente, como desenvolvedor Java e não desenvolvedor .NET, né? Porque um desenvolvedor .NET certamente não acha a Microsoft um lixo. Da mesma forma que eu não acho o Java um lixo, tá ligado? A gente tem que ter muita gratidão aí com aquilo que nos ajuda a realizar sonhos, né? Muita gente fala assim que linguagem boa que paga boleto, né? Mas eu não concordo com isso aí não, mano. Linguagem boa, tecnologia boa, trabalho bom, é um trabalho bom que te ajuda a realizar sonho. Boleto, se não der pra pagar, você negocia, paga depois, empurra pra frente. Agora, realizar sonho é o verdadeiro objetivo de trabalhar, né? E eu, na minha carreira, eu tive experiência com produtos da Microsoft algumas vezes. E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Apesar de eu ser um cara do Java, eu acho os produtos da Microsoft bons, eu gosto deles, né? O primeiro de todos é o tão recriminado Windows, né? Tudo bem, o Windows ele é pior só do que o Mac, na minha opinião, né? Eu acho ele melhor que o Linux até, né? Por causa de acabamento, algumas coisas assim. Claro que há versões e versões de Windows, né? Por incrível que pareça, os melhores Windows que eu usei na minha vida foi quando eu era jovem e usava o Windows pirata. Isso aí foi uma coisa que eu fui a descobrir depois de mais velho, né? De começar a ter coisa original, software no caso, né? Eu percebi que, mano, os piratas são muito melhores, cara. Assim eram, né? Nessa época, eu não sei como é que tá a pirataria hoje. Já faz anos aí que eu não uso nada pirata. Mas, mano, quando eu era moleque, eu lembro muito bem, velho. Você instalava o Windows pirata na máquina e aí você fazia aqueles crack, aqueles negócios lá. Você tirava uma série de coisas que o sistema operacional tem, desabilitava a atualização, enfim. O sistema ele ficava rodando bonitinho, muito melhor do que um sistema original. Porque o sistema original é todo travado, cheio de restrição, ele fica validando ali para ver se você não está pirateando alguma coisa. Então, de certa forma, diz aí você também, você que tem que ser mais velho, né? Você que viveu essa época aí da pirataria, você que começou a programar na época, para usar computador na época da pirataria, né? Mano, não tinha open source naquela época, tá ligado? Naquela época vinha um computadorzinho com Linux, você botava o Windows piratão na hora para poder jogar uns games, sabe? Inclusive os games piratas também muito melhores do que os games originais, né? Eu jogava The Sims pirateado, velho, o jogo rodava liso. Depois quando eu peguei o original é todo travado, cheio de coisa que fica verificando na nuvem, não sei o que. Então tudo isso faz o negócio ficar pior, né? E a minha experiência inicial com o Windows, sem brincadeira, o Windows que eu usava no meu computador em casa, piratão, ele era melhor do que na empresa, né? Quando eu comecei a trabalhar ali, que era o Windows original. Eu comecei a sentir muito das críticas que o pessoal fazia ao Windows justamente quando eu comecei a usar o Windows original em empresa. Aí eu via os travamentos, negócio lento, né? Aqueles montes de antivírus. Tinha uma empresa que eu trabalhei muitos anos nessa empresa. Toda quarta-feira de manhã você não conseguia trabalhar, porque ele ficava rodando antivírus, atualização e não sei o que, bem no horário de trabalho ali. Aí de manhã você ficava batendo papo, fazendo outras coisas, né? Ia pro cafezinho, fazer cultura. Os caras iam fumar, né? Fumar, na verdade, não fumar, né? Que tem a diferença, né? Entre fumar e fumar. Mas os caras iam lá fumar, enfim. Era uma coisa assim curiosa, né? Depois eu tive contato com o que fez minha visão sobre a Microsoft melhorar muito. Foi na época que eu usei as ferramentas do .NET, né? Eu estava trabalhando numa empresa, prestando serviço para um grande banco brasileiro, numa seguradora de alto risco, né? Que é uma seguradora aí que cuida de grandes obras, né? Então o cara faz uma obra de metrô, ele faz o seguro com essa seguradora. Você vai construir um prédio, faz o seguro com essa seguradora. Não é grandes riscos aí da sua lasanha, não, do seu carro velho aí, que a seguradora cobra quase o valor dele para fazer o seguro. Não era isso, não. Era uma seguradora de valores de milhões, né? E aí era um projeto para essa seguradora em Java. Depois que isso aí terminou, não tinha outro projeto em Java. E aí a consultoria me deixou junto com uma equipe de .NET, né? E cara, eu fiquei impressionado, mano. Isso daí era mais ou menos, sei lá, 2013, 2014. Foi naquela época das grandes manifestações. Eu lembro que essa empresa era na Paulista. E assim, o último dia que eu trabalhei lá foi o dia que teve a maior daquelas manifestações ali. Depois daquilo eu consegui um emprego em outro lugar que não tinha manifestação, fiquei feliz pra caralho. Mas assim, a impressão que eu tive trabalhando com as ferramentas do .NET foi a melhor possível naquela época, cara. Porque você instalava o Visual Studio, né? E era um sisteminha em ASP.NET que rodava, se eu não me engano, na SQL Server, na máquina ali. E, meu, era tudo tão prático, tudo redondinho, né? Programava em C Sharp, que era bem parecido com Java. O ASP.NET lembrava um pouco o JSP, né? Que era a parte ali que fazia as telas e tal. E foi, meu, assim, depois de anos, isso aí eu já tinha anos de Java. Eu tinha quantos anos de Java? 4 mais 3? 7 anos mais ou menos de Java, né? E aí eu mexi com as ferramentas da Microsoft, meu Deus do céu, que maravilha, que delicinha, como diria Felipe Deschamps, né? Tudo funcionava direitinho, não dava bug.
na época no Java a gente tinha muito problema com o servidor, né? Você tinha que ficar gerando pacotinho, copiando o servidor, fazendo isso, fazendo aquilo, aí vira e mexe dava uns paus e tal. Então não tinha nada disso, cara. Primeira surpresa foi a configuração do ambiente. Como foi fácil configurar um ambiente para desenvolver em .NET, né? Só instalar as coisas, velho. Java você tá ligado, ainda mais nessa época que era o Java Full Stack, né? Hoje a gente fala Java legado. Mas era um parto, mano. Às vezes você ficava um mês para conseguir configurar um ambiente, as ferramentas, aquele monte de coisa open source, né? Aquela velha piada que eu faço sobre open source. Se fosse bom isso aí não era de graça. E o Java, ele tem um pé no open source muito grande, né? Só que o open source é que nem um software pirata, mano. Você tem que mexer em muita coisa. Por um lado, é bom que você, como usuário, assim, vamos dizer, de um sistema pirata, ou mesmo um programador que está instalando um negócio open source, você cresce ali, porque é mais difícil, tá ligado? Nada é simples para você configurar nessa época. Aí você vem instalar o Eclipse, dava um monte de pau. Sem instalar o WebSphere, dava um monte de pau. Sem instalar o DB2, dava pau pra cacete. Aí você ia configurar, tudo dava pau. E todo pau você tinha que ficar arrumando, vendo, não sei o que, né? Então isso, obviamente, como o utilizador daquelas ferramentas tornava melhor, porque no Microsoft era só instalar, instalava e funcionava, tá ligado? Ah, caralho, mano, como assim? Eu configurei o ambiente em 15 minutos, no Java ficaria 15 dias. Então isso daí foi uma coisa que me marcou muito positivamente nessa época, né, das ferramentas da Microsoft aí, tá certo? Então, ao contrário do que muita gente fala, né, muita gente fala muito mal aí da Microsoft, fala que é tudo uma porcaria, não sei o quê, mas eu não, eu na minha experiência aqui, mesmo o Windows original cheio de frescura, cheio dessas coisas, eu achei menos bugado do que as vezes que eu trabalhei com máquina Linux, né? A única coisa melhor que o Microsoft para mim é a Apple, né? Mundo Mac, com Mac OS, né? Essas coisas aí da Apple realmente está em outro nível. Só que a Apple é muito limitada, né? A Apple ela tem... É aquilo, ela funciona bem porque ela faz uma coisa e faz bem. Se você quiser uma coisinha diferente, não tem opção. Então ela é o minimalismo, né? Ela faz o arroz com feijão bem feito, muito bem feito. A Microsoft ela é um pouco mais aberta, né? Tem mais possibilidades e tal, e isso gera bugs, essas coisas. Agora o inferno é o Linux, né? Que o Linux, não que ele seja o inferno, mas ele dá muito mais trabalho, né? O Linux ele é até parecido com o Java nesse sentido, né? O .NET ele é mais parecido com o Windows, obviamente, da Microsoft, enquanto que o Java ele parece com o Linux. Tudo que você vai fazer é um parto. Você vai lá e coloca... Até ouvi um meme esses dias da página aí Programadores Brasil, se eu não me engano, um abraço para essa galera aí do LinkedIn, que era assim, o usuário Linux tentando criar uma pasta, e o cara lá, tá ligado? Dando um monte de comando, fazendo um monte de coisa, e é mais ou menos isso, né? Eu acho muito absurdo para você fazer qualquer coisa, você tem que ficar dando permissão, ficar dando sudo, digitando senha, não sei o que. Cara, isso aí é o sistema da tendinite, né? Você fica mexendo com o Linux, você fica lá. Ao passo que no Mac você vem... No Windows você tem o mousezão lá, né? Então, sei lá, mano, eu até gosto das coisas da Microsoft, o Office aí também é uma ferramenta que eu usei por muitos anos, né? Eu ganhei muito dinheiro também formatando computador quando eu era novo, né? Lembro até hoje, teve uma pessoa que comprou um computador que ela veio com Windows lá, que só deixava ele abrir uma janela por vez. Você abria um programa e tinha que fechar o outro. Aí eu fui e botei, e os caras cobravam isso aí, que era o Windows original. Eu fui lá e botei o piratão que dava pra fazer tudo, tá ligado? Então foi uma coisa que, isso aí eu posso falar, né? Você já prescreveu, já faz mais de 5 anos já prescreveu, né? Isso aí tem uns 30 anos atrás, 30 não, vai, uns 20 anos mais ou menos, né? Mas o ponto é esse, eu acho que a Microsoft não é um lixo não, mano. Diz você aí sua opinião sobre a Microsoft aqui embaixo, que eu quero saber, tá ligado? Acesse meu curso jovemtranquilão.online, lá você tem acesso aos conhecimentos que eu adquiri ao longo desses 17 anos trabalhando como programador, e clica aqui no card onde a gente vai debater. E aí, o Júnior tem que trabalhar presencial? Será? Eu vou dar minha opinião aqui, alguns argumentos, né? E você também, convido você a dar opinião como em todo vídeo, né? Que opinião é que nem isso aqui. Tem, todo mundo tem, dá quem quer e tem gente que não concorda. Então clica nesse card aqui que eu vou falar a minha opinião sobre se os iniciantes têm que ir para o escritório trabalhar presencial. Chega mais.